A terra não tem que ser de ninguém, é as pessoas que têm que ser da terra, né? O nosso maior conhecimento era plantar, né? Esse conhecimento, que é um conhecimento velho, que nós demoramos para aprender, porque os velhos já não estavam mais aqui na nossa redondeza. O conhecimento deve vir dos territórios, através das suas demandas, das suas necessidades, da sua vivência, da sua potencialidade. Deveria também haver maior conhecimento não só do saber tradicional, mas como o modo de vida dessas pessoas, porque no campo já se trabalha a sustentabilidade há muito tempo. De gravar, de falar com as pessoas e mostrar, pô, olha aí tem caboclo que sabe fazer isso, olha o que ele está dizendo. Não adianta se pensar em ecovila e pensar somente naquele quadrado onde está sendo montado a ecovila. Você tem que pensar em todo o histórico que tem naquela região, quem está naquela região, como eles vivem e como pode integrar a ecovila a essa população local, né, para você de fato fazer um trabalho de desenvolvimento sustentável. Semente aqui, essa semente é para ter a base de uns 90 anos. Por isso que eu estou te dizendo que o objetivo maior é plantar essas plantas para elas amanhã estar nos retornando com semente para a gente estar multiplicando. Que a coisa mais importante, a maior riqueza do agricultor é a sua semente. Cada vez está mais importante, né? Porque a indústria agora quer dizer para todo mundo que ele não pode mais multiplicar seus sementes. Agora, tirar o gene de uma lagarta, introduzir no milho, sei lá, eu acho um troço assim meio esquisito, né? E a maior preocupação é os transgênicos que estão vindo aí. E o pacote tecnológico, transgênico e agrotóxico. Porque eu tenho muito medo, principalmente dos vizinhos, começar a usar transgênico e contaminar o meu sítio. Gerou uma situação hoje insustentável. E ela dá o primeiro ano, o segundo já não dá. Então já está escrito já na embalagem ali que o segundo ano você tem que comprar outra. E assim estamos obrigados sempre a comprar e comprar mais e comprar mais. E o intercâmbio desaparece e o homem desaparece. Eu tenho aqui 80 espécies de frutas. Um pé de cada um, mas são 80 pés de frutas diferentes, né? Aqui temos um pouco de tudo. A maioria desses matos são comestíveis. Eu encontrava facilmente 12 materiais de mandioca, de aipim. Hoje, para encontrar 3 materiais está difícil. 100 anos atrás, 1900, a gente tinha 100% mais de biodiversidade que a gente tem hoje. Então, essa perda genética é uma perda da nossa história. E a tendência é que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Prestar atenção, o que eu estou comendo, o que eu estou botando no prato do meu filho. Eu fico tão feliz quando eu ponho uma banana na mesa que é daqui, ou uma laranja, um limão, a verdura, que eu sei que não tem nenhum veneno. Quando eu vou ter que comprar lá no mercado, que eu já compro, além de ser muito caro, eu estou levando doença para minha família, para minha vida.
tenderemos a cada vez mais ter alimentos com menos diversidade, alimentos mais pobres, alimentos com menos capacidade nutritiva, em que, obviamente, a soberania alimentar fica extremamente comprometida. Viver dependente do supermercado ou tentando fazer essa independência. Porque a gente precisa fazer com que nossa semente continue nossa semente, continue sendo nossa. Nós somos os donos da nossa semente. Os produtores estão tão desmotivados que o ideal no campo é mandar o filho estudar na cidade, trabalhar na cidade. E se você for avaliar a área rural hoje, os produtores eles já estão idosos, né? Já estão mais velhos. E quem vai continuar? Quem vai dar continuidade a isso? Quem vai produzir a nossa comida? Que a ação coletiva, ela sempre é maior do que a soma das partes e de que ela sim tem possibilidade de ir mais longe. Quem chega, come de quem plantou. Planta para quem vai chegar. Mas caminhar no sentido da vida e da sociobiodiversidade. Esse é o desafio de hoje e para frente. Então, quando a gente está sozinho, é a mesma coisa que uma árvore no meio de um pasto. Ela está ali, faz uma sombra, mas ela não consegue salvar aquele pasto, aquele pedaço de terra. Vai continuar sendo pasto. Agora, se vier milhares de outras, vai transformar aquele pasto de novo num jardim, num paraíso. Eu acho que é assim que nós somos também, né? Cada um com seu papel, com a sua função, formando uma grande floresta, e essa floresta interfere no clima local, que interfere no todo o planeta e que cria harmonia, que cria bem-estar.